quando as injustiças do mundo abalam a nossa fé. Salmo 73 nos fala sobre a crise existencial de Asaf, quando ele percebe a injustiça desse mundo. Aqueles que praticam a maldade prosperando e aqueles que agem com justiça sofrendo. Esse dilema é um retrato daquilo que vivemos no dia de hoje. Talvez você já tenha contemplado o mundo à sua volta e chegou à conclusão que esta vida é injusta. Ele muda drasticamente o seu tom de desespero quando ele entra no santuário do Senhor. E ali ele percebe o desfecho e reconhece então que a justiça continua nas mãos do Senhor, que o juízo final chegará. Eu quero te convidar a ler o Salmo 73 para entender como é que Deus age na injustiça desse mundo e como eu e você podemos permanecer com uma fé inabalável mesmo diante desses cenários tão ruins. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Ao ler a Bíblia antes de dormir. Eu sou o pastor Vitor Soares e é muito bom ter a sua presença no dia de hoje. Pegue a sua Bíblia e vamos juntos devagarinho, lendo verso por verso do Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham as canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Os primeiros versos desse salmo, o salmista mostra que Deus é bom para com aqueles que são de coração limpo, mas ele quase se desviou. Quase ele perde a fé no Senhor, porque ele começou a olhar em volta e perceber que o ímpio prospera. Talvez você já tenha chegado a essa conclusão. Parece que tudo dá certo para aqueles que agem com imoralidade, com violência, aqueles que são perversos, aqueles que não temem ao Senhor. Asaf está com o seu coração aflito, porque ele olha para esse mundo injusto e ele constata aquilo que é um fato. Os ímpios prosperam. A realidade que nós precisamos entender é que eles não prosperam o tempo todo. Vai chegar o dia do juízo. Mas enquanto isso, ele olha para a sociedade e percebe que as pessoas mais celebradas são aquelas que são ímpias. Os ímpios se arrogam, eles se mostram cheios de vaidade, egoísmo, e as pessoas aplaudem essa postura e os seguem. Eles confrontam os céus e mesmo assim passam ilesos. O salmista não consegue entender. Ele começa a ficar tão angustiado e ele começa a se perguntar: será que vale a pena dedicar a vida ao Senhor? Será que vale a pena viver em santidade diante do Senhor? E você também já deve ter se perguntado isso. Será que vale a pena viver com moral, com ética, num mundo tão desigual? Será que vale a pena fazer tudo certo e pagar o preço por aquilo que é certo? A resposta sempre será sim, vale a pena. Olha só como ele fala sobre si a partir desses versos. Versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele começa na sua oração a dizer que não estava valendo de nada manter o coração puro, se manter santo, se dedicar ao Senhor. Ele que constantemente estava no santuário para servir, agora está com a alma amargurada, aflita, ele não consegue entender a injustiça desse mundo. Como é que alguém que serve ao Senhor sofre tanto e aqueles que são ímpios desfrutam de tantas alegrias nessa vida? Mas chega um momento que ele para de vez, ele entra no templo do Senhor e ali na presença de Deus ele atina para o fim deles.
para o fim dos ímpios. A alegria deles é passageira, eles se alegram agora, mas essa alegria não vai durar para sempre. O mal nunca prevalecerá, nunca se manterá firme, a perseverança nos conduz à justiça. A justiça sim prevalecerá, ela permanecerá. O salmista chega a dizer no verso 22 que ele estava embrutecido, estava agindo como um animal, ele estava irracional e talvez, diante das injustiças do mundo, eu e você também fiquemos assim, cheios de raiva, de rancor, de ódio e passemos a agir com brutalidade, com tanta violência. Era dessa forma que estava o salmista e eu sei que muitas vezes eu e você também nos encontramos assim. Mas quando compreendemos o desfecho de tudo, sabemos que vale a pena esperar. Vale a pena estar diante do Senhor. E é por isso que o salmista conclui a sua oração dizendo assim, verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. A maior alegria na vida do cristão não diz respeito àquilo que ele tem a nível de bens financeiros. Não diz respeito ao conforto que ele desfruta, aos recursos ou pessoas que ele tem ao seu lado, mas simplesmente na presença do Senhor. O salmista conclui dizendo, a melhor parte para mim é estar na sua presença, Deus. Essa é a sua porção, essa é a sua herança, e eu e você precisamos nos alegrar por termos a presença de Deus junto conosco. Sabe, pobre do ímpio que passa por adversidade, não tem Deus como seu escudo, não tem Deus como seu encorajador, seu fortalecedor. Mas eu e você, meus amados irmãos, não importa o que passemos, temos um Deus justo, fiel, presente, juntinho, que nos acolhe. Ele é o nosso refúgio. Faça do Senhor a sua presença diária, aquele que você se debruça e adora, e desenvolve um relacionamento íntimo de amizade. Diante da injustiça do mundo, eu e você só iremos racionalizar de uma maneira santa, agradável ao Senhor, quando pararmos de olhar para as circunstâncias e visualizarmos o desfecho. Esses meios em que vivemos, eles não justificam os fins. Deus já decretou o final da história. É por isso que eu quero te convidar no dia de hoje a colocar a tua esperança, o teu coração diante do Senhor, na certeza de que a justiça dele jamais falhará. Se o mundo é injusto, creia num Deus que estabelecerá justiça para todo sempre. Vamos falar com o Senhor? Pai bondoso e querido, te agradecemos por tua palavra e te pedimos, ó Deus, não permita que os nossos pés tropecem. Nos livra da inveja do homem corrupto, nos livra, Pai, de ficarmos olhando para as injustiças desse mundo, achando que tudo se resume no aqui e agora. Que os nossos olhos possam estar na eternidade, aonde o Senhor habita. Ó Pai, que possamos desfrutar da Tua presença, da Tua companhia diária, que possamos perceber que a maior riqueza desse mundo já habita em nosso coração. Dispensa o Teu favor, cura as crises existenciais dos Teus servos, que possamos ter uma fé inabalável, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã, às 21h30.